Gente, então vamos conversar um pouco sobre sono, né? Para iniciar, eu quero trazer duas informações para vocês. Uma delas é a seguinte, que 36% dos brasileiros sofrem de insônia. Então imagina, 36% da nossa população tem insônia. E 11 milhões de brasileiros usam algum tipo de medicamento para dormir. Então, a gente pode ver a partir desses dados o tanto que essa questão do sono, da qualidade do sono, é algo que impacta, né, a nossa população. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho mais para explicar, né, como que funciona um pouco o nosso relógio biológico, a produção da melatonina, algumas possibilidades naturais também de regular o sono, né, poder ter um sono de melhor qualidade e o tanto que o sono implica na nossa saúde, né? O tanto que impacta, né, ter um sono de qualidade ou não na nossa saúde. Para começar, pode abrir A apresentação? eu vou abrir a apresentação aqui para mostrar para vocês uma imagem. Então, para começar, eu quero falar para vocês um pouco sobre o ciclo circadiano. É bem provável que vocês já tenham escutado, né, já tenham ouvido falar ou estudado sobre o ciclo circadiano. O que é esse ciclo circadiano ou ritmo circadiano? Ele é o ciclo de rotação da Terra, ou seja, ele é o ciclo do dia e da noite, da claridade e da escuridão. E o ritmo circadiano, esse ritmo no caso da Terra rodando, ele influencia em nós o nosso relógio biológico. Então ele faz com que o nosso relógio biológico fique dentro dessas 24 horas. Então dentro dessas 24 horas, ele está regulando um tanto de função no nosso organismo. Eu quero, pode passar um pouquinho. Eu posso passar se você me pedir. Então, eu quero mostrar para vocês algumas das funções que o relógio biológico tem no nosso organismo. É interessante falar também, só para complementar uma coisinha aqui, se eu consigo voltar, ótimo. É que além da luminosidade, né, é algo que é muito importante, né, nesse ciclo. Então, né, claro, a escuridão da noite, né, a ausência de luz, a não ser uma luz natural das estrelas, né, e em contrapartida com a claridade do dia, essa é uma resposta muito importante, né, e que o nosso organismo como um todo, ele reage e com, né, de várias maneiras nesse funcionamento orgânico, né, como a Ana vai falar no próximo slide. E também existem outras informações importantes, como por exemplo a temperatura, né? O nosso corpo é um termômetro muito sensível, né? Então ele é sensível à variação de temperatura. Quando o sol se põe, né, vai escurecendo, a temperatura cai e a gente consegue sentir isso, né? Então a variação da temperatura, a variação da luminosidade, isso dá vários sinais para o nosso corpo que vai desencadear uma sequência de reações. E o ser humano, ele está evoluindo aí há muito tempo, há milhares de anos, né? E toda a vida no planeta, né, que está dentro do planeta Terra, ela está sujeita ao ciclo circadiano. E é claro que ele varia de lugar para lugar, né? Tem lugar que a noite dura muito mais tempo, outros lugares que o dia dura muito mais tempo. De acordo com as estações, isso vai mudar também, né? Então, a gente está todo submetido a esse ciclo, porque a gente está dentro do planeta. Então não adianta querer burlar, não adianta querer fugir. Então é isso, só para complementar. E então, né, a Ana vai falar, né, sobre essas várias funções no organismo, né, o que esse relógio biológico ele, né, o que ele está fazendo, né, esse ciclo dentro do nosso reloginho, né, orgânico. Então,
Uma das funções que ele age, né, no nosso organismo, que ele reflete o relógio biológico, é em relação ao ciclo do sono e da vigília. Uma outra função é em relação à saciedade, né? Então, tanto de fome ou não que você tem muita relação com o seu relógio biológico. Por isso que até tem algumas pesquisas que mostram que pessoas que dormem mal tendem a ter um apetite muito mais elevado, e ao passo que pessoas que geralmente estão precisando perder peso, por exemplo, elas precisam ter um sono de qualidade. Por quê? Porque é uma forma de regular o relógio biológico e fazer com que o metabolismo acelere e, consequentemente, a saciedade seja maior. Uma outra função do relógio biológico é a secreção de hormônios. Então, dentro dessas 24 horas que é colocado, né, no nosso organismo, o relógio biológico, tem diversos hormônios que são secretados, né, ao longo do dia. Passar aqui o próximo. Só um minuto. Deixa que eu passo para você, só você me pedir. É mais fácil. Uma outra função está relacionada com a temperatura corporal. Então, vocês podem ver assim o tanto que o relógio biológico ele age no nosso organismo todo e o tanto que a gente está submetido ao ritmo circadiano, que é esse ritmo da Terra, né? Como se fosse um relógio biológico da Terra, né? E um dos hormônios, deixa eu voltar aqui Quer que volta? Quero. Então, nessa imagem, vocês podem ver, por exemplo, ao longo da noite e ao longo do dia, o tanto que vai mudando, né? Então, por exemplo, no início da manhã começa a aumentar o cortisol, então a gente vai ficando um pouquinho mais alerta, vai melhorando a nossa coordenação, a pressão sanguínea vai aumentando também, a temperatura do corpo e vai fazendo esse ciclo. Depois a melatonina começa a ser ativa, a gente começa a ficar mais descansado, com vontade de dormir, começa o sono a ser induzido. E a melatonina é um hormônio que eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque tem tudo a ver com essa questão do sono. A melatonina é um hormônio que ele é produzido naturalmente no nosso organismo, ou seja, né, a gente naturalmente produz ele, né, de acordo com o quê? De acordo com a luminosidade ou a escuridão. Então, nessa imagem, vocês podem ver que a melatonina ela começa a ser produzida um pouquinho mais intensamente ali por volta de 10 horas da noite. Então, é um horário que a gente começa a sentir um sono mais intenso, né? E o pico dela já é por volta de 3 horas da manhã. Então, é o horário que a gente tem essa secreção muito mais intensa no nosso organismo. Então, a gente vai ter um sono mais profundo nessa hora. E chegando ali para 6 horas da manhã, quando o dia começa a nascer, consequentemente, a melatonina, ela reduz, né? Ela reduz até finalizar a sua produção. Então, isso está dizendo o que para o nosso organismo? Agora é a hora de acordar. Por isso que tem esse pico de cortisol, que começa a vir a atividade. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe, né, o tanto que a gente é influenciado pela rotação da Terra e o tanto que essa questão do dia e da noite influenciam a gente mesmo que a gente não perceba, né? Tanto que é comum, né, principalmente no consultório, as pessoas me falarem assim que elas são pessoas noturnas, que elas gostam, por exemplo, de dormir 3 horas da manhã, acordar meio-dia. E eu sempre comento assim que sim, você pode fazer isso, claro, mas o teu organismo dá uma desregulada, né? O organismo, o nosso relógio biológico, ele fica todo bagunçado quando a gente faz esse tipo de troca, né? Então, há alguns prejuízos, né, que pode ter depois, né, quando você começa a ter isso com muita frequência, por exemplo... Ligar áudio. Deixa eu só mutar aqui.
Passar aqui um tiquinho. Falar da função intestinal. Uma outra coisa que a Ana não comentou aqui, que é bem importante também, que é uma área que eu gosto, é que a função intestinal, ela também é super influenciada, né? Então, o intestino como um todo, né? Tem muita gente que fala assim, meu intestino é igual um reloginho, né? E tem gente que fala o oposto, né? Que o intestino, ele desanda completamente, funciona em umas horas malucas, fica, às vezes, dias sem funcionar, depois volta a funcionar. Então, o nosso relógio biológico, né, ele também é totalmente sincronizado com as funções intestinais, né? Então, tá afiado, né, afinado com esse relógio biológico, né, tá dentro do ciclo circadiano, é algo que também tem profundos efeitos no funcionamento intestinal. Então, né, dormindo numa hora adequada, acordando numa hora adequada, isso vai ajudar demais a, por exemplo, ir no banheiro todo dia, ter uma regularidade nisso, né? A temperatura corporal é interessante também, que ela é super influenciada. Então, de noite a gente já sente, né? Tirando aqueles lugares que é super quente o dia inteiro, né? Mesmo assim, existem pequenas variações da temperatura externa, né? Que também vai influenciar uma temperatura que o nosso corpo sente, né? Do externo, né? E vai influenciar a temperatura corporal também. E o resto, acho que é isso mesmo. Vamos passando. As Depois a gente, principais, depois a né? gente, depois a gente comenta mais qualquer coisa. E qual que é o problema, então, de trocar o dia pela noite, né? Pensando que agora vocês já têm essa imagem, né, do relógio biológico e o tanto que as funções são reguladas, né, por causa dele, qual que é o problema, então, de a gente fazer isso? É interessante que muita gente faz essa pergunta, né? E muita gente já responde essa pergunta para si mesmo, falando, não tem problema nenhum, né? Eu sou uma pessoa super noturna, eu gosto de trabalhar à noite e às vezes durmo a manhã inteira. Eu mesmo já tive uma experiência que eu não cheguei a trocar o dia pela noite, mas eu trabalhei num restaurante e a gente fechava assim a cozinha lá para meia-noite, aí tinha que meio que organizar tudo. Aí até que fechava mesmo o estabelecimento, eu ia para casa, até desacelerar, eu dormia assim por volta de 3, 4 da manhã. E passei a acordar lá para as 11 horas da manhã. Isso teve um impacto na minha vida assim enorme, assim, eu pude sentir assim inúmeros prejuízos para a saúde, assim. Na época eu não me dava tanto conta, assim, mas é impressionante. E é cada vez mais comum, né? A gente vê pessoas que estão trabalhando turnos noturnos, né? Ficando até muito tarde, acordando bem mais tarde, e geralmente grande parte dessas pessoas acham que está tudo bem, assim, que ela é de certa forma noturna mesmo, e que como se a gente pudesse, né? Não, agora o ser humano, a gente é tecnológico, a gente pode simplesmente, a gente tem luz, poxa, a gente acende a luz e fica, né, e fica acordado, e depois a gente fecha todo o quarto e a gente dorme, né? Não teria problema nenhum. Mas será que não tem problema nenhum, né? Então, algum dos efeitos de trocar o dia pela noite tem relação com o ganho de peso. Então, como eu falei para vocês antes, né? O relógio biológico ele bagunça, então a tendência é o metabolismo também bagunçar. Então, você pode sentir muito mais vontade de consumir alimentos mais calóricos, carboidratos e ter um maior ganho de peso, né? Então, a obesidade é uma das questões bem relacionadas com essa troca do dia pela noite. E é interessante, assim, que né, na área da nutrição, tem alguns estudos muito interessantes que mostram, assim, grupos de pessoas consumindo exatamente os mesmos alimentos, né, a mesma carga calórica ali, né, mesma energia dentro dos alimentos, só que um grupo de pessoas se alimenta ali até às 7 horas da noite, 7, 8. E o outro grupo de pessoas faz a sua última refeição por volta de 11, 11 e meia da noite. E eles observaram que esse grupo que come até às 19 horas, a última refeição, em geral mantém ou perde peso, e o grupo de pessoas que come ali depois das 23 horas tem uma tendência enorme, estatisticamente, né, um grande grupo, tem uma tendência enorme a ganhar peso, tendendo a um sobrepeso barra obesidade. Então, isso é muito legal, porque muitas pessoas, né, que buscam perder peso ou manter o peso, né, pensando em saúde principalmente, de trazer essa última refeição do dia, né, um jantar
para uma hora, né, mais cedo ali, né, ali para umas 19 horas, se for possível, tentar se esforçar para trazer para mais cedo, isso por si só já é um fator a favor de manutenção de peso ou até perda de peso também. Então, às vezes a pessoa não precisa, claro que caso a caso a gente teria que ver, né? Mas muitas vezes a pessoa não precisa de comer menos ou fazer grandes mudanças. Só de já trazer essa última refeição para um horário mais cedo já tem resultados muito interessantes, né? Inclusive, já puxando um ganchinho aqui para o Ayurveda, né? A parte da noite, o nosso corpo, ele, apesar do sistema digestivo ele estar ativo, não é um horário ideal assim do corpo estar digerindo alimento, principalmente alimento pesado. O sono, né, principalmente ali depois das 22, 23 horas, o nosso corpo está se preparando para uma limpeza total, desde nível assim molecular, reparação de danos a nível de DNA, a nível celular, a também a nível de tecido. Então, nosso corpo está fazendo uma faxinona ali dentro, né? É a hora que a gente está se rejuvenescendo, tirando o que está com defeito ali, células mortas. E se a gente de repente bate aquele hamburgão, assim, né, uma comida super pesada, tarde da noite, nosso corpo vai alocar grande parte dessa energia para digerir esse alimento e a energia que seria alocada nessa faxina não vai estar acontecendo de forma satisfatória. Então, também isso pode estar relacionado, por exemplo, ao envelhecimento precoce e também a um não descanso, assim, né, um descanso que não acontece de maneira plena, porque você está alocando energia para digestão. E diga-se de passagem que digestão gasta muita energia. Deixa eu só ver aqui os microfones. Ok. Então vamos passar aqui. Isso. Trocar o dia pela noite também ativa o eixo do estresse. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, para entender isso direitinho. Digamos que você é estudante na época de graduação e você inicia o semestre, então você inicia o semestre e está super relaxado. Aí você começa a ter muita coisa para estudar e você fala assim, nossa, eu não vou mais poder dormir 8 horas, eu vou ter que dormir 5. E aí você começa a dormir 5 horas e vai passando o tempo, a sua imunidade vai baixando e você começa a manifestar inúmeras alergias, ou se você tem algum problema gastrointestinal, você começa a ter um problema gastrointestinal, dor de cabeça, um cansaço, uma exaustão. Então, o eixo do estresse, ele é um dos efeitos, né, de trocar o dia pela noite, como também dormir menos, né, dormir muito pouco, né? Então, até pessoas que optam, né, por dormir, eu vou dormir só 5 horas, vou parar de dormir 8, vou parar de dormir 7, vou dormir 5 horas para ver se eu sou um pouco mais produtiva, sobrar mais tempo no meu dia. Só que, na verdade, a longo prazo, você está gerando um estresse crônico no seu organismo que se manifesta de inúmeras formas, desde somatizações, né, de doenças, principalmente sintomas que você tem uma vulnerabilidade maior, né? Como, por exemplo, se você tem uma vulnerabilidade para uma alergia respiratória, você vai manifestar mais essa alergia respiratória, como um cansaço e uma fadiga, assim, extrema, né? E isso é outra coisa que eu vejo muito no consultório de pessoas que me falam assim, nossa, eu tenho um cansaço, uma indisposição, assim, todos os dias. E às vezes a pessoa não para pensar que tem uma relação com a qualidade do sono dela, né? Porque por mais que às vezes você se acostume a ficar, por exemplo, 1 ano dormindo 5 horas por noite, chega uma hora que o organismo dá um pau, né? Dá um piripaque mesmo. Então chega uma hora que vai chegar de alguma forma e isso vai sair, sabe? Então é legal de ficar atento para isso, né? E principalmente, assim, questionar, né, o que de fato faz com que você durma tão pouco, né? Então, eu e o Pedro até a gente estava conversando hoje, assim, que uma das reflexões que a gente quer trazer para vocês é o tanto que hoje em dia a gente vive num mundo assim, né, de uma hiperprodutividade, de fazer muita coisa, você tem que sempre estar fazendo muita coisa, estar muito ativo, estar sempre disponível, tem que estar sempre fazendo tanta coisa, né? E o tanto que isso faz mal para o nosso organismo, porque acaba que é muito mais fácil você estar estressado por um bom tempo do que você estar tranquilo, relaxado, né? Então, o sono relacionado a essa questão do eixo do estresse, ele tem uma relação direta com isso.
Sim, e acho que é um questionamento que eu acho que é muito saudável a gente fazer, né? Eu convivo com pessoas, e até eu mesmo, assim, em épocas mais atribuladas, assim, cheio de coisa, eu já quis assim, nossa, eu queria poder dormir menos, assim, né? Às vezes poder nem dormir, assim, poder, sei lá, ter uma coisa meio mágica, assim, uma pílula, uma bebida, e não precisar nem dormir para poder produzir mais, estudar, enfim, trabalhar, fazer minhas coisas. E eu acho que a gente vai caindo num lugar assim perigoso de uma sociedade muito acelerada, com muito trabalho, com muita informação, que a gente deve parar um pouco, puxar o freio de mão e se perguntar, mas poxa, eu tô querendo dormir 5 horas por noite para quê? Né? No fundo é por quê? Porque eu preciso de trabalhar mais. Tá, beleza, mas esse trabalho, ele é tão significativo assim na minha vida, né? Ele vai, não, não, meu trabalho faz sentido, é além de, não é só para pagar as contas, eu gosto muito e tudo mais. Tá, mas e as outras esferas, né? De pensar no seu bem-estar, de estar se sentindo bem, de estar, sabe, com a saúde em dia, de poder também passar tempo, né? Tempo ocioso, né? Tipo um ócio que você tá ali simplesmente curtindo, sabe? Às vezes não fazendo nada, ou escutando uma música, ou fazendo outra coisa. Então, eu acho que na sociedade atual, né, a gente corre riscos assim de ir entrando em lugares perigosos de uma hiperprodutividade que gera por si. Então, a gente olha para o lado, o outro está trabalhando e é super produtivo, a gente liga, às vezes, um YouTube, a pessoa está lá, sei lá, falando, vamos ser a melhor versão de você mesmo, vamos bater meta. Então, eu sinto que a gente está numa sociedade da meta, né? Tudo é meta. A gente vai para academia, tem que bater a meta lá do treino. Nem é, antes era tipo, vou fazer ginástica, né? Coisa old school, né? Hoje em dia, não, vou pro treino, né? Aí você vai comer antes você fazia um lanche, né? Agora é pré-treino. Então tudo tem meta, tudo tá aqui. A gente tem a agenda virou schedule, né? Tudo programado. Então, é claro que a sociedade evolui, a gente vai chegando com coisas mais novas, né? Mas vai chegando num extremo que o nosso corpo ele não dá conta. Então, é claro, é óbvio, né, que isso vai repercutir em pessoas ultra estressadas, ultra mega super dando cambalhota para trás de ansiedade. O Brasil é o país número 1 de ansiedade No no mundo, planeta, no planeta. É o lugar onde tem é. mais pessoas ansiosas no planeta, é no Brasil, né? E é claro que essa correria louca, desenfreada, ela está relacionada a isso. Então eu acho que todos nós, assim, e eu me incluo nisso, de questionar, assim, quando estiver trabalhando demais, assim, algo está ficando além do saudável, se questionar para quê? Para onde isso está me levando mesmo? Né? E voltar essa reflexão. Então sinto que é saudável. Depois, mais no finalzinho, daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso. Vocês também pensam sobre isso e tudo mais. E é legal porque, assim, esse eixo do estresse é muito bacana. Eu gosto muito de ler sobre isso e está muito relacionado à questão dos hormônios que a Ana falou. Então, o cortisol, né, que é um dos hormônios que ativa quando a gente acorda, é um dos hormônios chave, né, nesse funcionamento, nessa fisiologia do estresse. A adrenalina também, tem outros. Então, isso tudo é muitíssimo afetado pelo sono e pelo ciclo circadiano. Então, bora para frente para não agarrar aqui. Além de, né, de maior incidência de doenças gástricas, cardíacas, metabólicas. Então, fechando no caso, né, a gente acabou puxando um pouco esse assunto ali no estresse, mas tem relação direta com isso também, com as doenças gástricas, cardíacas e metabólicas. Então, a gente vê que realmente trocar o dia pela noite faz mal para o organismo e a cronobiologia ela estuda, né, essa influência do ritmo da Terra com o relógio biológico e o relógio biológico nas plantas, em todos os seres vivos. Na cronobiologia, eles trazem muito forte isso, assim, de que não existe uma pessoa noturna, ou seja, não existe uma pessoa que possa trocar o dia pela noite e não gere nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde. Então, existem pessoas que são matutinas e pessoas que são vespertinas, né? As pessoas matutinas, elas acordam com muito ânimo e as vespertinas são pessoas que vão ter um pouco mais de ânimo depois ali do horário do almoço. Mas o cronotipo, né, que chama noturno, ele não existe. Então, isso é bem enfatizado. Por quê? Porque sim, você pode fazer isso, mas claro, vai ter efeitos e algum prejuízo para sua saúde, né? Sim, sim. E é interessante, assim, só puxando um ganchinho aqui também, maior incidência de doenças, se a gente pensar que assim, o que mais mata hoje em dia no mundo e no Brasil também
é doença cardiovascular, né? O sono está relacionado também, e as doenças metabólicas, que a obesidade está incluída aqui, né, na síndrome metabólica, que tem a ver com pressão alta, com triglicerídeo, né, nossas gordurinhas ali totalmente desequilibradas, os colesterol da vida, né, gordura visceral. Então, super complicado, tendendo a uma diabetes do tipo 2, é aquele pacote inteiro. E dormir mal, né, ou trocar a noite pelo dia, isso sim a gente vai estar com mais risco disso tudo acontecer. Ótimo, acho que pode tirar a projeção. Tem mais coisinhas para aparecer. E um outro problema também é em relação a tarefas cognitivas e tarefas físicas, né? Então, qualquer pessoa que às vezes teve uma insônia, né? Qualquer um de vocês que teve insônia algum dia ou uma insônia prolongada, deve ter visto o tanto que fica diferente, né? A memória, o próprio aprendizado, né? Então, a gente dispersa mais fácil, a gente tem mais dificuldade de foco, do próprio estudo, né? Então... o sono, ele está relacionado diretamente com isso, né? A qualidade do sono. Sim, e é interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas, né, dormindo muito menos do que precisariam, né? Ou dormindo em horários loucos, a gente começa a ver, tipo, abusos de substâncias para, enfim, tentar ficar acordado de alguma forma. Então é muito comum e a gente já, né, coordenando alguns grupos de desintoxicação e de saúde, a gente se deparou com muitas pessoas, por exemplo, viciadas em café. E isso aqui em Minas, né, o cafezinho é tão cultural e a gente vê isso demais, né? Mas a gente vê que as pessoas acham que, assim, enxergam como normal, às vezes, tomar, assim, 6, 8 cafezinhos ao longo do dia. Às vezes, na empresa tem um cafezinho ali, né? Toda hora vai tomando um cafezinho. Tem gente que estuda com a garrafa de café, né, ao lado da mesa, ou toma energético, né? E vai tomando estimulante. Isso, assim, é péssimo para a saúde. E a cafeína, claro que tomar uma xicrinha de café pequena, duas no máximo, né, por dia, é algo que é aceitável, ok. Mas, além disso, a cafeína tem inúmeros prejuízos para a saúde, além de mexer também nos níveis de hormônios. Por exemplo, a dopamina é um deles, que é super afetado com a cafeína. Então, é algo que o nosso organismo ele fica extremamente viciado e que a gente só consegue trabalhar no limiar normal assim se a gente toma cafeína em grandes quantidades. Se a gente não toma por acaso em algum dia, a nossa atenção cai na hora. Então a pessoa, como ela não dá conta de fazer nada sem a xícara de café. E se ela fica, às vezes, um dia e meio sem tomar, já tem uma enxaqueca braba. Ou seja, vasoconstrição, vasodilatação a nível cerebral. Então, é até um convite, assim, para quem toma muito café, fazer um teste, assim, de fazer um detox de café mesmo e entender o organismo, porque ele, naturalmente, um organismo saudável, ele não precisa do café para estar funcionando no dia a dia com uma atenção legal, com um rendimento bacana, né? Então, fica aí mais uma dica. E, por último, tem mais um tópico aqui que é claro, né? Uma maior propensão a acidentes. Então, se em todos os níveis, né, acidentes domésticos, que em geral são um dos mais perigosos, né? Acidentes de carro, né? E, enfim, no trabalho, acidentes, pessoas que mexem com máquinas pesadas, então é algo complicado também. É claro, nossa atenção, nossa capacidade de foco, de raciocínio, de tomada de decisão rápida, ela fica muito prejudicada. Então, isso é um combo, né, de trocar o dia pela noite. Então, tem problema trocar o dia pela noite? Tem, e tem muitos problemas. Isso não é bacana. E agora eu vou falar para vocês algumas dicas, então, de como regular o relógio biológico de forma natural. Uma delas é em relação a o tempo que é necessário dormir. Então, a gente fala um pouquinho dessa questão das 5 horas, né, da manhã, de dormir 5 horas por dia. Mas a Fundação do Sono dos Estados Unidos, eles são bem categóricos em relação a essa questão dos horários, do tempo que tem que dormir para realmente se ter o benefício, né, de um sono de qualidade para o seu organismo. E vocês podem ver que os adultos, né, colocando aqui dos 26 aos 65, mais ou menos, é por volta de... Ai, peraí que tá no lugar errado esse negócio. Aí é o de cima e esse aqui. É dos 18 aos 64, que são 7 Mas pode ter horas. 65 também, porque Pode. não? Vamos, hoje em dia, Uai. pode ultrapassar.
mas é por volta de 7 a 9 horas. Então, o nosso organismo precisa de 7 a 9 horas para realmente se sentir reconstituído. E aí, dentro disso, cada pessoa pode ir observando, né, dentro de si, né, como o que que realmente ajuda. Tem pessoas que dormem 7 horas e estão super bem, 7 horas e meia estão super bem, tem pessoas que precisam um pouquinho mais, ali 9 horas. Então, é legal de pensar nessa faixa. Então, pensando a partir disso, a gente vê que realmente dormir 5 horas por noite é algo que realmente não faz lá muito bem pro nosso organismo, né? Esse é um site americano, né? Para quem quiser checar lá, tem algumas informações interessantes, sleepfoundation.org. Eu vou tirar aqui essa apresentação para a gente poder bater um Isso, papo poder... mais né, sem PowerPoint. E é interessante, gente, que para comentar sobre isso, né? Então a gente tem uma série de questões aqui. Gente que troca o dia pela noite, gente que quer virar Highlander, zumbizeira e ficar aí sem dormir ou dormir o mínimo possível para bater muitas metas. E a gente observa também que hoje em dia, né, se a gente pensa lá no tempo das cavernas, né, o homem das cavernas, assim, até na roça a gente sente isso, né? Quando o dia raia, né? O sol, né? Começa o dia a clarear, passarinho cantando, os bichos começam a fazer barulho. O nosso corpo, por mais que a gente esteja de olho fechado, a pineal, né? Que é uma das glândulas que é responsável pela produção da melatonina, ela consegue sentir essa luminosidade do dia. Então, essa informação já é uma das informações para o nosso corpo. Oh, tá chegando na hora, vamos acordar. De repente a temperatura começa a ficar mais quentinho, começa a ter ruído. Então a gente já tinha estímulos naturais, né, nesses lugares mais perto da natureza, de dia acordando. E da mesma forma, quando o sol vai se pondo, né, vai dando 5h30, 6 horas, o pessoal ali está entrando para dentro de casa, já está comendo uma jantinha ali, e daqui a pouco já é luz apagada e vai para a cama, né? Na roça o povo dorme cedo, todo mundo sabe. Mas, assim, em geral, nas grandes cidades, né, a gente observa que com a luz branca, a luz de poste, luz de dentro de casa, isso muda muito. Então, a gente está, né, constantemente super estimulado, né, por essas informações luminosas. E isso, é claro, é captado pelo nosso cérebro também e vai mudando a maquinaria do nosso funcionamento. Então, é até uma dica, né, da gente estar Isso, ligado sobre as luzes, né? Você quer falar isso, sobre isso? quero sim. Em relação a essa questão da iluminação noturna, né? Então, à noite, por exemplo, se você dorme por volta de 10 horas, o ideal é ali para umas 8 horas seja tirar as luzes brancas do ambiente. Então, evitar ficar com muita luz branca em cima de você, porque a luz branca, ela bloqueia a produção de melatonina. Então, a luz branca dá a ideia, né? Ela engana a melatonina achando que é dia, né? Dizendo que é dia. Então, ela bloqueia essa produção. Então, o ideal é umas 2 horas antes de você dormir, você ficar em casa com luzes mais quentes, né? Ou abajur, ou ficar com luzes de canto. Então, dá uma baixadinha assim na iluminação, porque naturalmente a melatonina vai sendo produzida e você vai sentindo esse sono, né? Vai te dando um soninho também. Um abajurzinho com uma telinha assim que fica mais amarelinho, né? Aquelas Isso. luzes mais amarelas. Uma outra coisa que é muito comum hoje em dia também é as pessoas meio que estarem nas redes sociais, então tá ali com o celular, né? Zapeando ali no Instagram até quase na hora de dormir, né? Então, além da luz, né, o movimento, né, muita informação chegando, cada hora uma foto diferente ou um vídeo diferente chegando, e isso também é estimulante para o sistema nervoso, né? Então é mais uma coisa. Então, assim, você quer ter melhorar um pouco a qualidade do sono, já faz de noite, vai chegando ali, vamos supor, você vai deitar às 10, dali às 9 já é módulo avião, sabe? Já fica offline, tenta não ficar recebendo um excesso de informações. Né? Tem gente, por exemplo, que tem televisão no quarto, então pega no sono com a televisão ligada. O Jornal Nacional é só coisa boa, né? Então, só no Brasil, só notícia boa. Então, fica com aquele tanto de informação e notícia pesada, às vezes coisas agitadas, né? Violência. Então, o tempo inteiro, nosso corpo recebendo esse tipo de estímulo, a gente reage.
né? Por mais que a gente esteja achando que a gente está tranquilão ali vendo, né? Pantanal queimar, coisas desse tipo, a gente está produzindo substâncias, nosso emocional está trabalhando, nosso cérebro está trabalhando. E isso tudo vai linkar com a nossa biologia, com a nossa fisiologia e com o funcionamento do nosso corpo. Então, para quem tem esse costume de TV, né, tenta desligar mais cedo, passar pelo menos uma hora ali sem, vai ler um livro, sabe? Com uma luz mais baixa, que não seja uma luz muito clara. Então, isso tudo já ajuda demais aí quietando o facho ali para o cérebro, o sistema nervoso tá baixando ali a vibração, baixando ali toda, né, a energia para o nosso corpo poder ter um descanso mais profundo, né, um sono Sim. reparador. Sim, que essa uma hora antes de dormir é super importante ser uma hora de relaxamento. Então, ser uma hora que você tá descansando, tá desligando do mundo, então desligar a televisão, botar o celular no modo avião, então dar essa desconectada, colocar as luzes mais escurinhas, fazer algumas respirações, algumas técnicas respiratórias ou meditar, que até é algo que o Pedro vai falar amanhã, que pode ser usado nesse momento também. Mas para a gente ter um sono de qualidade, a gente precisa estar com o nosso sistema nervoso parasimpático ativo nesse momento, que é o quê? É o estado de relaxamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tá muito estressada, que passa os dias muito frenética, assim, fazendo muita coisa, você fica com o teu sistema nervoso simpático ativo demais. Então, isso é muito comum de acontecer em pessoas que estão mais estressadas, que é o quê? Deita para dormir e demora muito. Você pode estar lá super cansado, você está exausta, você está morrendo, você deita na cama, você não dorme. Porque o teu sistema nervoso simpático, ele está ativo demais. Então, para a gente conseguir dormir, precisa estar no parasimpático. Então, tem que realmente dar essa relaxada, sabe? Você tem que sim, teu organismo tem que entender que aquela é a hora que você está relaxando, você está descansando. Então, tem que deixar né, as coisas para lá e começar a dar uma descansada. Então, nessa última hora, ela é assim, é bom de olhar para essa última hora antes de dormir com muito carinho, sabe? E criar o seu momento para isso. Porque hoje é comum demais as pessoas ficarem no telefone, por exemplo, no celular, na cama, aí desliga o celular, vira para o lado e quer dormir e não consegue. Mas nem entende o porquê que não consegue, né? E ao mesmo tempo, assim, quando acorda de manhã, a primeira informação é pegar o celular e ver o que está acontecendo. Então, assim, celular, gente, é maravilhoso, mas ele tem que estar distante do horário de dormir e distante do horário de acordar, para a gente poder ter um mínimo de saúde mental, assim, sabe? Porque tanto essas informações demais, assim, muito ativas, que estimulam muito antes da gente dormir, então nosso sono fica mais agitado, mais estressado, né? Mais bagunçado mesmo, e ao mesmo tempo quando você acorda, então você acorda, você tá dizendo assim, oi mundo, aí você pega o celular, já tem gente te cobrando coisa e não sei o quê, e aí você mal deu a primeira respirada no dia, você já tá tipo frenético, assim, então tem que ter Sim, muito cuidado com isso, assim, porque realmente isso faz muita diferença, assim, muita diferença. sim. E amanhã eu vou falar um bocado sobre isso, então né, de respiração, de meditação, e acho que o cerne aqui é a conexão com o próprio corpo mesmo, né, nesse corre-corre doido que a gente tende a entrar, né, com muita atenção. Eu fico brincando assim, que existe um universo paralelo digital, né? A gente deve ter um avatar que funciona só no digital, né? Todas as redes que a gente precisa de performar para trabalhar e o que está no presente, né? Vivendo outra vida. Então, isso suga muito, assim, nos leva muito para esse outro lugar. E a gente às vezes acorda já com o WhatsApp, com o celular, né, pipocando e não sabe nem como está se sentindo, né? Você acordou com alguma dor, você acordou bem, você acordou triste, né? Como é que você está, né? Como é que a gente para prestar atenção no corpo? Então, os momentos de deitar e de acordar, eles deveriam ser sagrados, assim, no sentido de ser importantes mesmo, para a gente estar se checando e vendo como que a gente está. E isso é algo que é muito bacana de ser feito, né? Até nessa agitação de dormir, eu lembrei aqui de uma coisa engraçada. Eu lembro mais novo um pouco, de ir para essas festas que tinha muita luzes, boate, essas luzes e muito som alto. Eu lembro que eu chegava em casa, assim, fechava o olho, deitava na cama e ficava. Parecia que tinha luz ainda acendendo na cabeça, ficava escutando música, né?
E isso é o que acontece, por exemplo, hoje em dia com as redes sociais. A gente está sendo bombardeado por imagem, por luzes. Você deita ali achando que vai dormir um sono tranquilo, vai estar quase que um Instagram passando ali as últimas, né, os últimos feeds ali que você está vendo, stories, enfim, informações, que é bem complexo, né? Então, tem mais alguma coisa que você queria falar? Eu acho que a princípio é isso. Então, essas dicas em relação à melatonina, né, para tentar regular o máximo possível seu horário de dormir e acordar com esse pico, cuidar muito para essa questão da iluminação noturna, da alimentação também, de comer bem antes de dormir, então pelo menos umas 2 a 3 horas antes de dormir. Como também usar essa última hora para relaxar de alguma forma, assim, né? Seja com música, seja com uma meditação, seja às vezes com algum aroma, algum óleo essencial, enfim, é um momento para você descansar, né? Para a gente realmente conseguir melhorar o sono. Então, Sim. quando a gente puxando agora o link da primeira informação que eu dei para vocês hoje, que 36% dos brasileiros sofrem de insônia e 11 milhões usam medicamento para dormir. E quando a gente olha para o lado, para fora, assim, você vai ver o tanto que as pessoas estão agitadas, ansiosas, estressadas, extremamente conectadas, de quando acorda até a hora de dormir, a gente começa a entender por que que precisa tomar muitas vezes, né, claro, precisa tomar um medicamento para dormir, porque não consegue desligar o organismo, né? Uhum. E eu vou muito nessa linha de que sim, é possível a gente ter um sono de qualidade sem necessariamente ficar induzindo ele com com algo químico, né? Com algum medicamento. É possível sim, mas a Sim. gente acaba que a gente tem que rever várias questões da nossa vida quando a gente tem esse tipo de opção, né? Você tem que realmente se permitir descansar um pouco antes de dormir, você ter esse momento de relaxamento, né? Você ter esse momento de autocuidado, você tem que questionar muito até o por que que você dorme o tanto de hora que você dorme, se é necessário, se poderia ser um pouquinho mais ou poderia ser um pouquinho menos. Você tem que fazer várias reflexões, né? E esses dias eu estava lendo até um artigo que falava uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que fala que a nossa sociedade é uma sociedade viciada em remédio para dormir e viciada em estimulante para acordar, né? Olha só, então assim, a gente precisa acordar e encher a cara de café e várias coisas estimulantes, diferentes estimulantes para conseguir viver o dia e ao mesmo tempo à noite a gente está tão estressado, agitado que a gente precisa tomar um medicamento para conseguir dormir. Gente, olha isso, sabe? Tipo, tem que olhar para isso, sabe? Tem que olhar para nossa vida e questionar onde que a gente está e o que que a gente pode fazer para se melhorar, né? Para ter realmente uma qualidade de vida, né? De forma natural. Sim. Então, acho que a gente está encaminhando já para a parte de abrir para todos que quiserem falar. Só antes, amanhã, gente, eu vou, não perco amanhã, né? Fazendo propaganda, eu vou ensinar uma Se os receita. e-mails chegarem, Se os né? e-mails Porque, pelo se amor os de e-mails não Deus, chegarem, manda uma mensagem para a gente, né? Pode ser via Instagram, ou no meu, ou no da Ana, ou no da Arama. Tá? Gente, quero o link. No e-mail não chegou, tá? Que a gente manda o link. Amanhã eu vou ensinar uma respiração, né? Uma técnica do yoga super mega simples que ajuda demais a dormir, né? Ela é papum, é muito bacana. E algumas pessoas perguntaram para a gente hoje, ao longo do dia, sobre o programa que vai ser aberto amanhã. Então, eu já estou a gente está começando a comunicar, eu vou aproveitar para já falar para vocês essas informações que a gente está trazendo aqui, né, nesse workshop, elas são parte do nosso primeiro lançamento com o Murama, que a gente está super comemorando, assim, esse workshop é a abertura do nosso programa Rama Estilo de Vida, que é um programa online, que ele é gravado, são 37 vídeos, são 37 aulas gravadas, que a gente gira em torno de 3 pilares principais. A alimentação, né, que a gente viu um pouquinho, pontinha do iceberg ontem, o sono, junto com alguns rituais matinais e rituais para o dia, né, rituais pré-sono também, a Ana fala um monte sobre isso, muita coisa como criar legal, um né? ritual antes de dormir, como criar um ritual logo que acorda, né? Para ter um dia de qualidade, né? Se sentindo melhor. E o último pilar de meditação, silêncio e respiração, né? Que eu trago o que eu venho estudando em meditação, com técnicas diferentes.
Então tá super interessante, assim, tá super bacana. A gente vai divulgar mais, vocês vão receber informações sobre esse programa. Mas, de qualquer forma, amanhã a gente vai estar aqui e eu vou dar várias dicas de respiração e meditação também. Então, legal. Agora eu gostaria de abrir para perguntas e a Nélia ali, ó, antes tarde do que nunca. É isso aí. Chegou na hora das Chegou na hora de perguntas. fazer pergunta. Então, gente, está aberta aí nossa sessão de perguntas. Vocês fiquem à vontade. Se quiserem abrir, né, vídeo, abrir o áudio para conversar com a gente está aqui à disposição. Mas se ficar com vergonha também, quiser mandar para o nosso Instagram, também pode, tá? Mas é melhor a gente conversar agora. E vamos tomando um chazinho, né? Boa noite. Boa noite. Opa! Quem vai... Eu tenho pergunta, já que eu Primeiro. cheguei. Uma pena eu ter perdido, porque me interessa muito esse assunto sobre o sono, mas que faz parte também de uma parte do meu trabalho, odontologia. Eu não sei especificamente, Ana, qual foi o seu foco, mas eu tenho uma pergunta em relação assim, quando tem uma pessoa que ela funciona mais à noite do que de dia, isso é um vício? É como se a pessoa tivesse assim, adotado um estilo de vida desarrumar assim, né? Porque dentro da fisiologia cerebral que eu conheço na neurologia, isso vai ter um preço lá na frente, né? A pessoa dormir muito tarde e trabalhar com exercício cerebral à noite. Eu queria saber de você sobre isso, se está dentro, né, do tema. A gente falou um monte sobre isso. Então deixa. Exatamente sobre isso. Pode pensar que eu... Resume, mas eu vou rapidinho. resumir para você e falar rapidinho. Assim, tem um estudo da cronobiologia que fala que não existe pessoas noturnas. Então, existe pessoas que são matutinas e pessoas que são vespertinas. Mas pessoas noturnas não existe. Por quê? Porque não tem como você dormir muito tarde, né, acordar muito tarde, sem gerar algum tipo de prejuízo para sua saúde. Então, assim, sim, você pode fazer por uma escolha, claro, mas isso vai ter um prejuízo. Então, isso já é estudado, assim, que realmente não tem como. Até por uma questão do próprio ritmo circadiano, né, da Terra. Então, o nosso relógio biológico, a secreção da melatonina, ela tem os horários fixos. Ela não vai, se a pessoa vai dormir 3 horas da manhã, não vai ser a hora que vai começar a secretar e vai parar lá meio-dia, não, ela vai parar às 6. Então vai ter bastante prejuízo no organismo da pessoa, que se manifesta de diferentes formas, desde o apetite Agora eu quero aparecer dela. lá também. Opa! Desde o apetite, a questão da saciedade, como também da dificuldade, às vezes, de perder peso, do metabolismo, da concentração, da cognição. Então, isso com certeza, assim, não tem como, sabe? Não tem. Vai a nível metabólico, ganho de peso, a nível hormonal, a nível de estresse, é cortisol a mais, é a bagunça danada. Bagunça bastante o organismo, isso. Depois a gente pode conversar mais também. Tá ótimo, tá ótimo. Mas o Ayurveda, o que você ia falar? Isso é bom, isso é coisa boa. É porque